Bom, pessoal, então agora, né, a gente vai falar aí dos órgãos linfóides, da histologia dos órgãos linfóides, né? Então, lembrando que os órgãos linfóides são aqueles que estão envolvidos com a defesa do organismo, tá? E a gente vai começar falando, né, o primeiro que eu coloquei aí foi o timo, tá? Então, o timo, ele tem essa organização, né, que vocês estão vendo aí, o timo, só para recapitular aí a parte anatômica, né, ele fica localizado aí na região do mediastino, próximo do coração, né, e o timo, ele é bem grande em crianças, e à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai regredindo de tamanho, mas ele não chega a desaparecer completamente, tá? Até nisso a gente consegue falar que é um processo de involução, porque a gente tem a substituição do tecido, que a gente vai ver, por tecido gorduroso mesmo, por células adiposas. Isso. E o timo, né? Então, ele é um órgão linfóide. O que que a palavra linfóide lembra vocês, né? Lembra de linfócitos. Então, obviamente, os tecidos linfóides, de maneira geral, eles têm acúmulo de linfócitos. E aí, né, vocês percebem que tem uma diferença morfológica gritante, né? De regiões muito mais escuras e de regiões mais claras, né? Tem linfócito tanto nessa região escura quanto nessa região mais clara. E aí o time ele é todo lobulado, tá dando para ver aí que tem essa divisão em lóbulos, né? Então ele tem essa formação lobular. Então tá marcado aí, né, os lóbulos do timo, tá? E esses lóbulos, né, eles têm alguns pontos que depois a gente vai chamar atenção, como o Felipe falou, que dá para ver que tem algumas células adiposas aí no meio, tá? E essa região central, né, é uma região um pouquinho mais clara, né, que está apontado aí pela seta, e depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Então aí, né, vocês percebam que esses lóbulos, eles são separados, eles são divididos por alguns espaços que parece que está vazio, que a gente chama de septos. Então, o lóbulo, né, os lóbulos do timo, eles são delimitados por uma cápsula. Os órgãos linfóides também têm essa cápsula. Cápsula, gente, é sempre tecido conjuntivo, tá? E o tecido conjuntivo das cápsulas ele é sempre tecido conjuntivo denso e sempre do tipo de tecido conjuntivo denso não modelado, ok? Então, não existe cápsulas de tecido conjuntivo denso modelado. O Junqueira não fala, né, qual é o tipo de tecido conjuntivo denso que forma as cápsulas, mas eles são sempre não modelados. E essa cápsula, ela envia para dentro do órgão esses septos, tá? Que divide aí essas regiões em pequenos lóbulos, tá? Então, ele é todo separado em lóbulos. Essa região mais escura, que é a região periférica, ela é chamada de cortical, né? Então, sempre que a gente tem num órgão essa diferença de região periférica para a região central, a região periférica é sempre chamada de córtex. E aí, então, a região cortical. Então, a região cortical é mais escura. E a região central, ela é chamada de medular, ok? Então, sempre a região central, que no caso dos órgãos linfóides é mais clara, é chamada de medular, ok? Vocês percebem que essa região medular, ela tem algumas estruturas rosadas, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais detalhados. Essas estruturas rosadas são chamadas de corpúsculos de Hassall ou de Heissel, né? Não sei bem como é que pronuncia, eu aprendi a pronunciar Hassall, tá? Hassall, né? Então, o corpúsculo de Hassall, ele é um derivado, né, de uma célula que é uma célula estrutural, que a gente chama de célula reticular. A grande maioria dos órgãos linfóides tem essa célula reticular, que é uma célula estrutural, que mantém a estrutura dos órgãos linfóides. Essa célula, né, reticular, com o tempo, ela vai morrendo e ela vai se depositando uma sobre as outras e vai formando esse corpúsculo que lembra uma cebolinha, né? Ela parece aquelas casquinhas de cebola, umas sobrepostas sobre as outras. E aí forma, né, essa estrutura bem acidófila que a gente chama de corpúsculo de Rassal. Então, à medida que a gente vai
envelhecendo, vai aumentando a quantidade desses corpúsculos. Aqui um detalhe, né? Um aumento maior desses corpúsculos. Então, na verdade, são essas células reticulares que vão morrendo e que vão se depositando e vão formando esse corpúsculo, ok? E essa imagem, ela está mostrando aí, né, os linfócitos. Olha aí a quantidade grande de linfócitos, né? Então, são os pontinhos bem roxinho, pequenininho, né? E bem roxinho, são todos linfócitos. E vocês vão perceber que a quantidade de linfócitos na área cortical é maior do que a quantidade de linfócitos que a gente tem nessa região medular, onde é mais claro, tá? Então, tudo isso daí são linfócitos, com exceção aí do corpúsculo, que é consequência da morte dessas células reticulares. Então, aí está dando para ver bem essa diferença de região cortical para a região medular. Então, vocês percebam que a região cortical, ela tem, né, uma quantidade muito maior de linfócitos, por isso essa característica mais granulosa, né, e bem mais basofílica, né, porque tem uma coloração roxa bem intensa. Então, tem mais linfócitos. E a região medular tem menos linfócitos. Como essa região medular ela tem menos linfócitos, ela tem mais células reticulares. Então, a quantidade de células reticulares é maior na região medular. Por isso que quando essas células descamam, elas morrem, elas depositam o corpúsculo de Rassal aí nessa região medular, tá? E aqui a gente tem algumas dessas células reticulares, né? A gente está conseguindo ver aí algumas dessas células reticulares. Então, por exemplo, aqui onde eu estou com a minha setinha, né, minha setinha branca, vocês estão vendo uma célula com citoplasma bem difuso, né? Um núcleo clarinho, bem diferente dos linfócitos que estão ao redor. Tem aqui também, tá? Aqui embaixo, aqui em cima também. Então, são células que são um pouquinho mais difusas. Então, essas células são essas células que a gente falou que dá um suporte aí para a estrutura do órgão linfóide. Aí a gente consegue ver melhor, né? Aqui, olha, essa região medular, a gente consegue ver melhor. Então, aqui o núcleo bem clarinho, bem difuso, né? E o citoplasma também bem clarinho, são essas células reticulares. Então, elas estão presentes em outros órgãos linfóides, mas aqui no timo ela é bem mais evidente, né? A gente consegue visualizar com uma facilidade maior. Aí outros, né, corpúsculos de Rassal circundados em verde, né? Os linfócitos da cortical bem forte, né? Os linfócitos, lembrando aqui, né, que os linfócitos eles são bem basofílicos, então eles têm uma afinidade muito grande pelo corante básico, né, que é nesse caso aqui a hematoxilina. Então ela tem uma alta afinidade por esse corante básico. Já a região medular com os corpúsculos tem uma afinidade maior pela eosina, por isso que eles são mais rosados, ok? E aí o baço. Pode começar, né? Então, o baço, né, também é um outro órgão linfóide, tá? É, e esse órgão linfóide, né, o baço, ele é o único órgão linfóide que se interpõe, né, que está interposto ali na circulação, né? E o baço, ele serve até como vamos dizer assim, um depósito de sangue, vamos dizer assim, né? Ele é um reservatório de sangue, caso a gente precise ali para uma emergência. Então, essa região que vocês estão vendo nessa imagem, né? É a região mais externa do baço, é a cápsula do baço. Então, tá dando para ver claramente que tem um tecido conjuntivo denso aqui, circundado por um mesotélio. Então, o mesotélio do baço, ele é o que a gente consegue visualizar, né, melhor. Portanto, essa cápsula ao redor do baço é uma cápsula serosa, né? É uma membrana serosa. Então, é um tecido conjuntivo, tá? Cercado por esse mesotélio. Só que essa cápsula do baço, ela tem uma outra particularidade. Além dela ser formada por um tecido conjuntivo denso, né?
que quando a gente fala tecido conjuntivo denso, a gente lembra de fibra colágena. Mas a cápsula do baço, ela tem também fibras reticulares, né? Que são fibras que formam como se fosse um emaranhado. E isso aumenta a capacidade de proteção do órgão, porque o órgão linfóide é um órgão mole, ele é bem molinho, né? Então, ele reforça essa cápsula. E além das fibras reticulares, a cápsula do baço tem fibras musculares lisas, que até dá para ver aí que eu estou apontando essas mais cor de rosinha. E essas fibras musculares lisas, elas são bem importantes, porque ela tem capacidade de contração. Então, a gente falou que o baço ele pode servir como um reservatório de sangue, né? Então, caso a gente precise desse sangue, essas células musculares lisas vão contrair e vão fazer com que esse sangue saia do baço para a circulação periférica. E aí vocês estão vendo que o baço é cheio de hemácias, ok? Então, como ele está interposto aí na circulação sanguínea, ele tem uma quantidade muito grande de hemácias, que até a gente vai ver depois na descrição da parte central do órgão. Aí a cápsula, né, de tecido conjuntivo denso não modelado. E aí, trazendo então essa visão ampla agora do nosso do baço, a gente tem então a cápsula de tecido conjuntivo, que vai estar na periferia, e aí essa cápsula de tecido conjuntivo, ela vai fazer projeções, vai condicionar projeções que são as trabéculas do caso da cápsula de tecido conjuntivo. Então, trabéculas no baço, a gente pensa nessas alterações, então com a mesma formação tecidual da cápsula, que vai ser essa como se fossem espículas dentro do baço. E aí, vendo essa visão geral, a gente consegue ver o que a Maria tinha falado anteriormente. A gente consegue ver que ele é hematogênico, tem função de sangue mesmo, que vai ficar mais vermelhinho, e você tem funções de linfocitária mesmo, que aí seriam as regiões roxas, porque tem os linfócitos que tem a região do núcleo mais evidente. A gente consegue inferir isso. Aí, pessoal, tem uma coisa bem importante, sabe, para a histologia que a gente tem que diferenciar, que é a diferença de septo para trabécula, tá? O septo, quando a cápsula de tecido conjuntivo envia septos, ela divide o órgão num lóbulo, né? Então ela separa. Então é como se eu tivesse só um ponto pequeno de união e ele todo separadinho. No caso da trabécula, ela não chega nem até a metade do órgão, né? Então ela tem um tamanho menor do que o septo em relação à constituição do órgão. Aí avançando, opa! Aí deu certo. Então a gente consegue ver novamente essa trabécula, então essa entrada do tecido conjuntivo para dentro do órgão, e aí a gente consegue começar a citar um pouquinho do que seria polpa branca e nódulo linfóide. Então, a polpa branca seria a região, então, no baço que você tem esse agregado de linfócitos, onde você tem esse nódulo linfóide. Então, polpa branca é a região que você vai ter um nódulo linfóide. E o que está presente dentro da polpa branca é o nódulo linfóide. Isso, eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. O Felipe errou isso aqui na primeira prova, né? Errei. Porque é o seguinte, né? Essa estrutura circundada, né, é o nódulo linfóide. E esse conjunto ali de nódulos linfóides forma uma região rica em linfócitos que a gente chama de polpa branca, tá? Então é importante fazer essa diferenciação da região polpa branca para o órgão específico, que é o nódulo linfóide, tá certo? Quem erra nunca esquece. Quem erra nunca esquece. Então, a gente consegue ver na região da polpa branca o nódulo linfóide, que vai ter a presença do linfócito e tudo mais, que é o importante do baço para essa produção de resposta defesa do corpo. E olha como essa imagem é bonita, pessoal, como a gente está vendo aqui a cápsula, né, com um tecido conjuntivo bem fibroso, né, e a trabécula saindo ali da cápsula e fazendo essa reentrância para dentro do órgão, né, bem bonita essa imagem. Aqui a gente consegue ver as arteríolas dentro da polpa branca, você consegue ver que tem um pontinho mais vermelhado, que seriam as hemácias, ali perto da polpa branca. Acho que vai ter uma, dá para ver melhor, né, A polpa a branca arteríola aqui, ó.
Isso, a arteríola ali, que você consegue, então, sair essas linfócitos para circulação sistêmica, que é a importância do baço nesse caso. Isso, e essa arteríola que tem, existe no centro de todo o nódulo linfóide, né? E ele é bem importante por causa desse motivo que o Felipe falou. Agora, eu não sei se vocês estão percebendo que tem alguns vasos grandes por aqui, né? Então, o baço, ele sempre tem essa irrigação aí bem abundante, né? Sempre tem muitos vasos sanguíneos no seu interior. E aí a gente consegue ali ver a polpa vermelha, que a gente não comentou ainda. Então a gente tinha falado que tem duas funções do baço, uma parte hematogênica, outra parte já de defesa. Então a polpa vermelha é justamente essa parte hematogênica, onde a gente vai ter essa presença desses hemácias e tudo mais, também plaquetas a gente tem no baço. Aí a gente consegue ver a arteríola central na região do nódulo linfóide, da polpa branca, E aí a polpa vermelha. e aí a polpa vermelha, que já é essa região com mais hemácia, você tem plaqueta, que é onde você tem esse reservatório. Isso é tão importante porque vocês vão ver futuramente, tem patologias que sequestram sangue e vai tudo para o baço. Então você vê que realmente é um reservatório que dá anemia e tudo mais. Então ele serve realmente para ver essas células sanguíneas e analisar elas tudo mais com a partir das células inflamatórias. E aí, falando um pouquinho de linfonodo, então, o linfonodo e baço, ele tem uma estrutura, assim, parecida quanto à sua parte externa, porque você vai ter também a cápsula do linfonodo, que vai ser de tecido conjuntivo denso não modelado, novamente, e você também tem a presença de algumas trabéculas que podem ocorrer no linfonodo. E aí, no linfonodo, a gente consegue dividir a parte medular da parte do córtex, que aí seria e o paracórtex, né? Paracortical, a Paracortical. região Isso. paracortical que a gente vai falar futuramente, que são três regiões. Se quiser apontar aí, Maria. Então, a região cortical, que você vai ter esses nódulos linfóides, a região paracortical, onde você vai ter predomínio de linfócitos, e a região medular, que é onde você vai ter os cordões medulares e Os seios os medulares. seios medulares. Isso, pessoal, tem uma coisa importante uma dica importante aí para vocês saberem diferenciar um órgão do outro, tá? Por exemplo, o baço, né? Ele não tem essa organização de córtex e medula. Então, é uma forma que a gente diferencia o baço de outros órgãos. E, por outro lado, né, o timo é o único que tem o corpúsculo de Rassal. Então, se vocês visualizarem o corpúsculo de Rassal, já tem que saber que é o timo, né? E aí sobra o linfonodo e a tonsila, que a gente vai ensinar também como é que vocês vão fazer essa diferenciação. E naquela lâmina dá para ver também a região do hilo, que é a região que vai passar ou depois de toda a filtragem, porque o linfonodo, você vai chegar a linfa lá na região cortical e ele vai migrando para a área central da medular e vai passar ali para a região do hilo, que vai ter, além desses vasos linfáticos, você vai ter também veias, tudo mais que vai passar ali nessa parte. Isso, a gente falou que o baço, né, ele é um órgão que está interposto na corrente sanguínea, entre a corrente sanguínea. O linfonodo, ele está interposto na circulação linfática. Então, toda a linfa, né, que eu até falei quando falei de sistema circulatório para vocês, eu falei dos vasos linfáticos, né? Então, quando esse vaso linfático ele vem transportando essa linfa de volta dos tecidos, ele passa pelo linfonodo para essa filtragem, tá? Então, aí a gente consegue ver especificadamente a região medular, então ela é bem mais difusa, mais branquinha por conta dos seios medulares. Região paracortical, você vai ter o predomínio assim, de linfócito, não vai ter as regiões circulares, que vai ser os nódulos linfóides, e a região cortical, que é bem característica com os nódulos linfóides e seus centros germinativos. Região cortical, então a gente consegue ver esse círculo dos nódulos linfóides. A paracortical, que você não tem esses círculos, mas você vê que tem pretinhos, porque tem linfócitos, região medular do cordão e do seio medular. Aí é a mesma Realmente, né? coisa, né? E o centro germinativo. Então, o nódulo linfóide, ele é a região inteira, o círculo inteiro da presença, então, desses linfócitos. E o centro germinativo, ele é mais clarinho, seria a parte mais, praticamente É ativa, né? mais jovem, Mais isso. jovem. Essa região, pessoal, então o nódulo linfóide ele tem duas regiões, a região mais escura periférica e a região mais clarinha central. Essa parte central, ela tem uma atividade mitótica maior, como o Felipe falou,
Então, são células mais jovens. E aí, à medida que essas células elas vão se tornando mais maduras, elas vão migrando para a periferia, né? E aí, por isso essa característica mais escura também. E aí, chamar a atenção de vocês para a região da cápsula, né? A cápsula aqui do linfonodo, que é de tecido conjuntivo denso, não modelado. E vamos lembrar que o linfonodo, né, ele tem próximo dessa cápsula uma quantidade muito grande de gordura, tá dando para ver aí que tem um tecido gorduroso, um tecido adiposo, depositado também nessa cápsula. Então, a gente consegue ver agora na região medular os cordões medulares que a gente consegue diferenciar depois com seios medulares. Então, cordões medulares seriam a presença das células mesmo em si. Então, por isso você consegue ver que ela é mais coxinha. Enquanto o seio medular, ele seria a região onde vai ser depositado essa linfa depois de passar pelos processos lá da região cortical e paracortical. Então, sempre quando fala de seio, pensa lá no rim, que é onde vai chegar esse produto depois de ser filtrado, depois de ser alterado. Então, seria a região mais branquinha, onde vai ter os subprodutos da linfa. Enquanto os cordões seria a região celular mesmo. Esses seios medulares, pessoal, não é um espaço vazio, assim, ele é um capilar linfático, né? Onde essa linfa, ela tá no seu interior. Então, o seio medular é essa região do capilar. E o cordão são as células, são os linfócitos que se depositam ali ao redor dos seios medulares para poder fazer essa filtração. Aí as células adiposas, que a Maria estava falando, próxima da cápsula do linfonodo. E isso aqui, pessoal, eu não sei se vocês estão reconhecendo o que que é isso, né? Mas já deveriam saber, né? Porque já viram isso. Isso aqui é um corte de um nervo, tá? Isso aqui é nervo em corte. Então, já vão se familiarizando aí para conseguir reconhecer essas estruturas. Região cortical, região medular Medular, né? novamente. Região medular bem clarinha. Aí, Bonita essa imagem, né, onde vocês estão vendo aí os linfócitos bem escuros, né, alguns mais clarinhos, outros mais escuros, principalmente na região cortical, na região nodular, né, e essa região mais clara sempre é a região da central, né, do centro germinativo, isso, fugiu aí a palavra. os cordões Os medulares, cordões que é a medulares, presença de celularidade. isso. E entre eles, os seios medulares, Isso. que vai ser a presença dessa linfa, né? Então, os cordões medulares circundados aqui, cheio de linfócitos, né? É uma área celular. Aqui tem uma artéria, viu, pessoal, aqui em cima, ok? Tem uma artéria aí que traz, né, sangue para irrigar o próprio linfonodo. E aqui as estrelinhas, né, marcando os seios medulares. Olha aí, um aumento maior, né? Cordão e os seios marcados aqui com a estrelinha. São capilares essa região do seio, tá ok? E aí a tonsila, né? Que nesse caso é uma tonsila palatina. As tonsilas são estruturas, né, que concentram ali uma grande quantidade de linfócito e geralmente as tonsilas, elas ficam depositadas em cavidades para poder colaborar com a defesa do organismo, ah, de substâncias que entram por essas cavidades. Então, nós temos aí, por exemplo, a tonsila faríngea, que fica no fundo da cavidade nasal. Então, quando a gente respira, né, o ar ele entra cheio de micro-organismos. Então, essa tonsila faríngea, ela colabora aí com a defesa para destruir esses micro-organismos que entram com o ar. E essa tonsila faríngea, quando ela inflama, né, ela é chamada de adenoide, talvez uma coisa que vocês já tenham ouvido falar, tá certo? Aí nós temos no fundo da língua a tonsila lingual, que tem essa função de combater micro-organismos que chegam com os alimentos, e a gente tem a tonsila palatina, que é a famosa amígdala, que de amígdala não tem nada, tá? É que o nome amígdala, né? Ele é um nome que ficou restrito a uma estrutura que a gente tem no cérebro, por isso que a gente não usa mais o termo amígdala. Então, antigamente a gente falava que estava com amidalite, né? Hoje a gente fala que está com uma tonsilite. Então, a tonsila palatina, ela fica nessa região do pescoço, bem atrás da cavidade oral. E aí ela tem uma extensão, tá aqui embaixo, né?
uma extensão do epitélio oral, que é o epitélio pavimentoso estratificado, e ela tem a deposição de nódulos linfóides. Mas a tonsila, ela tem um segredinho que faz com que a gente consiga diferenciar a tonsila de todos os outros órgãos linfóides. A tonsila é o único órgão linfóide que tem um epitélio de revestimento. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os órgãos que a gente falou até agora, nenhum deles tem epitélio de revestimento, né? É só tecido linfóide e conjuntivo. Aqui não. A tonsila, ela tem, né? Aqui na superfície da cripta, né? Ela tem um epitélio pavimentoso estratificado, tá? Que é um epitélio de revestimento. Vamos ver detalhes aí da tonsila. Você quer falar? Então, o Felipe me autorizou a acabar aqui agora, tá? Então, esse aqui, na verdade, é o epitélio da mucosa oral, que se estende até a região próxima à tonsila. Então, aqui tem até um pedacinho da glândula, né, sublingual aqui, que veio junto no corte da tonsila. E aqui, né, já tem um indício de que a tonsila está chegando perto, porque tem um nódulo linfóide aí, tá? Então, esse epitélio da mucosa oral é o epitélio pavimentoso estratificado, que é o epitélio oral, tá? E aí, né, isso que vocês estão vendo nessa imagem é a tonsila em si, tá? Então, ela é um aglomerado ali de tecido linfóide, tá? Então, nós temos aí essa diferenciação de tecido linfóide nodular e tecido linfóide difuso, né? Então, o que é um tecido linfóide difuso? É aquele que não está na formação do nódulo, ele está entre os nódulos, então ele não está agrupado em nódulos, tá certo? Existem outras regiões? Claro que existe, né? Não é só na tonsila, mas aqui ele é muito evidente. Então, a gente tem esse tecido linfóide difuso que fica entre esses nódulos. Então, aqui a gente tem os nódulos linfóides circundados em verde, e no meio desses nódulos está cheio de linfócito, que a gente chama de tecido linfóide difuso, tá? E aqui, ó, na superfície da tonsila, a gente tem o epitélio pavimentoso estratificado. E essa luz aqui? Isso daqui a gente chama de cripta da mucosa. Essa cripta da mucosa é uma reentrância que existe na tonsila, e bem lá no fundo da cripta é que o sistema imune ataca os micro-organismos. Então, se vocês verem lá no fundo, está cheio de restos. Esses restos, a gente tem restos celulares, né, restos dos próprios linfócitos, a gente tem material necrótico e a gente tem restos bacterianos, né, porque essas estruturas dão combate ali a vírus, bactérias e outros micro-organismos. Então, aqui, né, ó, bem no fundo da cripta, essa região da cripta está aqui, bem no fundo da cripta a gente tem esse material necrótico aí, tá? Aí os nódulos linfóides se depositando ao redor da cripta, e aqui essa reentrância que é a cripta, e só a tonsila tem cripta também, né? A gente consegue fazer essa diferenciação em relação principalmente aos linfonodos, né, que não tem essa estrutura. Talvez a gente poderia até confundir com o timo, porque o timo tem, né, lá os lóbulos, né, as reentrâncias lobulares, os septos, mas o septo é sempre mais estreitinho também, e só a cripta também tem esse resto de material necrótico lá no fundo, ok? Aí o epitélio da mucosa lá em cima, e depois o epitélio pavimentoso estratificado também recobrindo a cripta. Então, a cripta, ela tem um revestimento desse epitélio, né? Desse epitélio de revestimento. Então, aí está a cripta, né? Aí células necróticas, restos celulares, bactérias mortas, ficam todas no fundo da cripta. Aí em detalhe, né? E aí, ó, o nódulo linfóide, que bonito que está aqui, né? Então, essa região mais escura na periferia, né? O centro germinativo mais no centro, e o tecido linfóide difuso
que não forma nódulos, que não tem essa organização nodular, ok? Aí a região do material necrótico no fundo da cripta e o detalhe do epitélio pavimentoso estratificado de revestimento, que só existe, então, na tonsila. É o único órgão linfóide que tem esse revestimento de epitélio, ok? Aí, os nódulos linfóides, né? Então, o tecido linfóide nodular, que forma o nódulo linfóide, e aqui o tecido no meio, né? O tecido linfóide difuso, que é aquele que não forma nódulos, tá? Aí, detalhes, né, de tudo isso que a gente acabou de falar, para você ficar bem gravadinho aí, para vocês não confundirem mais um órgão linfóide com o outro. Aí, né, o nosso sistema imunológico, ele depende muito desses órgãos linfóides, né? Esses órgãos linfóides estão aí para a defesa do nosso organismo, mas é importante lembrar que nenhum deles, né, é vital. Por exemplo, a gente pode tirar o timo, pode tirar o baço, pode sim, principalmente em indivíduos adultos, né? Então, são muito importantes na infância, principalmente o baço, muito importante na infância, mas a gente vive sem eles. A gente vive sem a tonsila? Opa, tem gente tirando o tempo todo, né? E a gente vive também sem o linfonodo dá um problema, a gente tira aquele, tem outros, temos muitos linfonodos no nosso organismo, né? Mas eles dão uma força e tanto aí para o nosso sistema imunológico, ok? Então, por enquanto, a gente fica por aqui, mas a gente volta, ok? Tchau, tchau.